Gente, na semana passada eu terminei aqui uma série, foi uma série de 2 mensagens, uma minissérie, falando sobre os paradigmas da nova aliança. Eu não falei sobre todos os paradigmas, mas eu chamei a sua atenção de que houve uma mudança de paradigmas entre a antiga e a nova aliança. E eu tenho chamado a sua atenção de que esse ano de 2020, o ano de 2020 é um ano para nós criarmos raízes mais profundas no conhecimento e no entendimento da graça e da fé. E eu quero ministrar para você hoje uma série, vou começar hoje uma série, cujo título é A Força da Nossa Justificação. A força da nossa justificação. 2 Coríntios 5:17, eu coloquei algumas versões diferentes para você poder captar a força desses versículos, o poder que há nesses versículos, o entendimento que há nesse versículo de 2 Coríntios 5:17. Eu começo mostrando para você aqui a Nova Almeida atualizada, que é a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, mas agora eles fizeram uma nova atualização da revisão atualizada. Então atualizaram o que já estava atualizado, trouxeram para uma linguagem um pouco mais contemporânea. E nessa versão, que é a que eu mais costumo usar, diz lá: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa mesma passagem agora na linguagem de hoje, Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Vai prestando atenção nessas versões diferentes desse mesmo versículo. E agora, se alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Na versão Almeida, revista e corrigida, que é uma versão que eu praticamente não uso, na verdade eu nunca coloquei um versículo aqui dessa versão, porque ela tem uma linguagem muito antiquada, mas eu resolvi colocar para você entender ainda mais a amplitude desse versículo. Diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu coloquei aqui essa tradução que eu não gosto, somente por causa desse tudo. Eis que tudo, não algumas coisas, não uma parte da vida, mas tudo se fez novo. Na nova versão, na Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, diz: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Acho que eu vou ler de novo, porque acho que você não entendeu direito essa passagem aqui. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Na NVI, é legal, pode dar uma salva de palmas, porque isso aí Na NVI diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. A NVI agora usa um termo aqui, nova criação, que as outras versões até agora não usaram, e é uma possibilidade da tradução do grego para o português. Uma nova criação. Você faz parte de uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na nova versão transformadora, diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Amém? Em Cristo, nós já não somos mais pobres, miseráveis pecadores, mas somos justiça de Deus.
Nós fomos tornados justos. E entender isso como um paradigma vital do cristianismo, e é um paradigma vital do cristianismo, entender que em Cristo nós somos uma nova criatura, entender que em Cristo nós somos justiça de Deus, não é arrogância, mas é a chave para se alcançar novos patamares em todos os setores da vida, novos níveis em todo e qualquer setor da vida. Veja o seguinte, no Antigo Testamento, o que causava uma pessoa ser considerada imunda? Se você já leu o Antigo Testamento, você já deve ter visto várias vezes no Antigo Testamento essa expressão, pessoa imunda, impura. O que causava uma pessoa se tornar imunda ou impura? O que causava isso? Alguém se arrisca a tentar responder? Será que eu poderia colocar como uma das opções o que tornava uma pessoa impura ou imunda? Não num sentido, é óbvio que quando a Bíblia fala sobre alguém que se tornou impuro ou imundo, a Bíblia não está falando sobre um conceito de limpeza física, não é um conceito relacionado com higiene, ok? É um conceito relacionado com a parte espiritual, imundo espiritualmente ou puro espiritualmente. O que causaria, o que poderia causar, o que causava que alguém se tornasse impuro? Alguém aqui se arrisca a responder? Como? A resposta que sempre vem à mente é o pecado. A resposta que vem à mente é o pecado, mas eu digo a você que se você ler o Antigo Testamento e procurar entender, você vai ver que o pecado não tornava uma pessoa imunda. Dê só uma olhada no Novo Testamento agora nos Evangelhos, e você vai ver, por exemplo, aquela mulher com um fluxo de sangue, há 12 anos com um fluxo de sangue, ela foi chamada de impura. Ela estava impura. Qual o pecado que essa mulher cometeu? Pelo menos que a Bíblia diga, nenhum. No entanto, aquela mulher que foi flagrada em adultério, trazida até Jesus para ser apedrejada, não foi chamada de impura. Que estranho, hein, pastor? Quer dizer, a mulher com fluxo de sangue, que a Bíblia não conta nenhum pecado que ela tenha cometido, era considerada imunda, impura, mas aquela mulher trazida em adultério, flagrada em adultério, não foi chamada de imunda, foi chamada de pecadora, mas não de imunda. Porque o que causava impureza no Antigo Testamento não era o pecado, mas a morte. O que causava impureza no Antigo Testamento era o contato com a morte. Se eu tivesse contato com uma pessoa, se eu estivesse num estado de pureza espiritual, e eu tivesse contato com a morte, uma pessoa que morreu, eu participei de um sepultamento, ou eu entrei em contato com um animal morto, meu animal de estimação morreu, e eu fui sepultar o meu cachorro, ou qualquer coisa assim, ou eu cumprimentei uma pessoa que veio de um sepultamento, ou se eu estivesse em contato com uma pessoa doente, por isso aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, era considerada imunda, porque ela tinha uma enfermidade, e enfermidade nada mais é do que um ensaio para a morte. Por que Deus não quer que nós tenhamos algum tipo de enfermidade? Porque a enfermidade é a morte tentando entrar no nosso organismo. Então, se eu entrasse em contato com alguém enfermo, ou alguém que de alguma forma esteve em contato com a morte, isso me tornava impuro e eu precisava passar por um ritual de purificação. Você está entendendo agora? No Antigo Testamento, a impureza não está associada com o pecado, mas com a morte. Não com o pecado em si, mas com a morte. Você sabia que, por exemplo, os sacerdotes, os levitas que eram sacerdotes, eles não podiam sepultar ninguém, a não ser alguém que fosse um parente muito próximo, tipo pai, mãe ou irmão.
Se não fosse pai, mãe ou irmão, um vizinho, um amigo, eles não podiam ir ao sepultamento dessa pessoa. O sumo sacerdote, nem isso. O sumo sacerdote, se ele tivesse pai e mãe, ou pai ou mãe ainda vivos, e o seu pai ou a sua mãe morresse, ele, o sumo sacerdote, não podia ir ao sepultamento do pai ou da mãe, porque ele era absolutamente proibido, terminantemente proibido, radicalmente proibido de entrar em contato com qualquer coisa que lembrasse ou remetesse à morte, porque ele tinha que estar num constante estado de pureza espiritual. Está entendendo isso? Você está entendendo isso? É importante entender isso. Manter-se puro, ou longe, ou seja, longe de qualquer coisa, ou de qualquer pessoa que pudesse me tornar impuro, ou seja, longe de alguém doente, ou que esteve num sepultamento, era uma perseguição paranoica de todo judeu na época do Antigo Testamento. O sujeito andava paranoico, e por isso os rituais de purificação. Entrou num lugar, lava a mão, lava o pé, lava a mão. Jesus, no casamento de Caná da Galileia, transformou aqueles litros e litros e litros, 600 litros de água em vinho. Aquela água não era para beber, aquela água era para rituais de purificação. Ou seja, quando a pessoa chegava, ela imaginava, bom, no caminho pode ser que eu tenha tocado em alguma coisa impura, então lava minhas mãos, para eu poder estar em estado de pureza, estar em comunhão com o povo de Deus, com o povo de Israel. Havia uma paranoia de não encosta aqui, não encosta ali. Por quê? Porque um leproso encostou aqui. Porque uma pessoa com fluxo, a mulher, no seu período menstrual, ela era considerada impura. Ela não podia ter contato com ninguém, ela tinha que ficar trancada dentro de casa. Por quê? Porque ela estava perdendo sangue, e sangue, a Bíblia diz no livro de Levítico, que a vida está no sangue. E como ela estava perdendo sangue, ela estava impura. Não é que ela estivesse em pecado. Alô? Mulher ficar menstruada não é pecado, hein, gente? Mas é parte do ciclo normal. Mas ela era considerada impura porque estava perdendo sangue, e a vida está no sangue. Então veja só, todas as religiões antigas colocavam ênfase na morte. A religião egípcia, por exemplo, o faraó começava a reinar. No dia que o faraó começava a reinar, qual era a primeira providência que ele tomava? Mandar construir uma pirâmide. E o que era a pirâmide? Era o seu sepulcro. O cara começava não pensando, vou fazer isso para melhorar a vida do povo, vou fazer aquilo, vou trazer água do rio Nilo para melhorar as plantações. Não, a primeira providência, constrói uma pirâmide para o meu sepultamento. Cara, mas você só tem 30 anos de idade, já está pensando na morte? Não, mas ele passava a vida pensando na morte. Então ele preparava aquilo tudo para o dia da sua morte. Porque a ênfase das religiões eram em cima da morte. A tradição judaico-cristã é diferente. A ênfase da tradição judaico-cristã é na vida. O nosso Deus é um Deus vivo, cuja ênfase está na vida. Por isso, quando Jesus entra em cena, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Tira o foco da morte e coloque o foco na vida, porque eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Aleluia! E a força, entenda só o seguinte, a força da justificação é a força da vida Zoe atuando em nós. Vou repetir isso para você. A força da justificação é uma consequência da vida Zoe, a vida do próprio Deus, fluindo em nós. Porque o que flui em nós, o Espírito Santo em nós, é como rios de água viva. Não de água parada, não de água estagnada, mas de água viva. A força da justificação vem da vida Zoe que há em nós. Ouça bem isso aqui. A força da justificação em Jesus era tão forte, mas era tão forte, que quando aquela mulher, com aquele fluxo de sangue, tocou nas vestes dele, sequer tocou nele, mas tocou nas vestes dele, ao invés de ele ficar impuro,
como seria o natural, como seria o normal, segundo a tradição judaica, uma vez que alguém impuro tocou no puro, o puro se tornava agora impuro. Mas a força da justificação em Jesus era tão forte que quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou nas vestes dele, ao invés de ele ficar impuro, ela é que recebeu purificação sobrenatural e ficou curada na mesma hora. Na quinta-feira de manhã, a gente teve um encontro aqui de cura. Você sabe qual é o grande problema com relação à cura divina no meio do povo de Deus hoje? É que o povo de Deus ainda tem uma visão mística a respeito de cura divina. Então as pessoas pensam que é preciso ter alguém dotado de algum dom especial, de alguma coisa que Deus capacitou aquela pessoa para que ela imponha as mãos sobre mim e eu seja curado. Mas entenda só o seguinte: Jesus nunca atribuiu cura alguma a um poder que ele tivesse. Ele dizia: a tua fé te curou. Fé em quê? Fé em quê? Na força da justificação. Na força de... Se você crê que há em mim ou em você força de justificação, que não vem de mim, que não vem da minha própria justiça, que não vem da sua própria justiça, mas uma justiça que vem do alto, que vem de Deus, a justiça que foi imputada, entregue a nós pela graça, não por obras nossas, não por méritos nossos. Se você entende isso, e você olha para mim e crê que a força da justificação flui na minha vida, eu vou encostar a mão em você, ou você vai encostar a mão em mim, e você vai ser curado na hora. Mas quando a gente pensa, não sei, o pastor Fragalho orou, não fui curado. Mas quando o pastor Bené orou, Ouça bem uma coisa, uma das coisas que tem mantido o povo de Deus em cadeias é exatamente a falta de conhecimento a respeito do significado pleno da sua justificação em Cristo. Isso é algo que tem mantido o povo de Deus em cadeias. Entenda isso: a força da nossa justificação em Cristo se estabelece porque nele nós somos novas criaturas. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado. Talvez você conheça essa pessoa já há muito tempo. Quem está sentado aqui do lado de uma pessoa que você conhece relativamente há algum tempo? Esse é o problema. A gente se converte e as pessoas olham para nós e o que elas veem? A mesma pessoa que elas viram ontem. Ontem eu era incrédulo. Hoje eu chego em casa dizendo que me converti. As pessoas olham para mim e falam assim: mas você continua o mesmo? Você não cresceu nem 1 centímetro, nem diminuiu 5, não engordou mais 3 quilos, nem perdeu 4. Você continua exatamente a mesma pessoa. Os cabelos continuam a mesma cor, os olhos continuam da mesma cor, a pele continua na mesma tonalidade. É preciso que a gente se desligue disso e comece a entender que a força da nossa justificação não se estabelece com base na nossa religiosidade, mas se estabelece com o fato de que em Cristo nós somos novas criaturas. Eu volto a citar para você 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Entenda isso: nós não precisamos mais viver amarrados a certas coisas do passado, aos problemas que aconteceram há anos atrás e que talvez tenham nos marcado, tenham causado em nós algum trauma, alguma lembrança triste, angustiante, uma sensação de inadequação para Deus, para a vida, um sentimento de impotência diante dos desafios da vida. Nós não precisamos mais viver assim. Por quê? Porque em Cristo nós somos nova criatura. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e afirmasse isso: em Cristo eu sou uma nova criatura. Aleluia. Meu irmão, nós somos uma nova criação, de fato e de verdade. Deus fez isso por nós, por amor.
pela graça, porque Ele não quer nos ver sofrendo, escravizados pela culpa, pela vergonha ou pelo medo, em função de escolhas erradas que nós fizemos no passado, que nós fizemos lá atrás. Então, Ele nos deu uma nova oportunidade em Cristo Jesus. O que Deus encerrou no 6º dia de Gênesis foi apenas a criação natural. Mas agora em Cristo começa e ocorre uma nova criação de caráter espiritual que foi iniciada com a ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus foi inaugurado um novo tempo. Ser feito nova criatura era algo absolutamente novo, um novo paradigma. Algo que nunca, jamais havia existido. Os discípulos de Jesus custaram a entender isso. Paulo entendeu isso. Paulo recebeu de Deus uma revelação e ele escreve demais sobre o fato de que nele, em Cristo, nós somos uma nova criação. Nós somos uma nova criatura. Temos um novo relacionamento com Deus. Os discípulos custaram a acreditar nisso, a entender isso, embora João, por exemplo, sabia que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sem o novo nascimento, a tua vida espiritual não vai andar. Sem o novo nascimento, a vida espiritual não vai ter sentido. Sem o novo nascimento, você vai ficar atolado na mera religiosidade. Você não vai progredir até o reino de Deus. E se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Jesus já estava ensinando sobre isso. João ouviu, mas não compreendeu. Assim como Nicodemos custou para entender, João também não entendeu, ele registrou isso, mas só muito tempo depois, quando o apóstolo Paulo agora vem para dizer que em Cristo nós somos justiça de Deus, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, porque nós nascemos de novo. Por que muitos cristãos ainda estão atolados em práticas do passado? Porque ainda não entenderam a força da sua justificação em Cristo. Quando eu não entendo a força da minha justificação em Cristo, eu sou uma nova criatura, porém continuo vivenciando coisas do passado, incluindo até pecados, práticas pecaminosas do passado, porque eu ainda não entendi a força, o poder da justificação, da minha justificação em Cristo. Entenda o seguinte: o termo nova criatura não é uma simples metáfora. Há pessoas que entendem o ser nova criatura como uma metáfora. O termo nova criatura não é uma simples metáfora. Quando nós estamos em Cristo, a natureza do próprio Deus passa a habitar no nosso interior, no nosso espírito. A natureza de Deus é agora a matéria-prima do nosso espírito. A natureza divina é a nossa natureza, da mesma forma que o barro é a natureza do tijolo. Algo sobrenatural aconteceu no nosso espírito. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Presta atenção nisso. Aquele que se une ao Senhor se torna com Ele um só espírito. Por que quando você nasce de novo, você se torna um só com o Senhor? Porque agora a natureza dele e a sua são a mesma. Você antes tinha uma outra natureza, que era a natureza pecaminosa, a natureza de Adão, a natureza adâmica. Essa natureza foi substituída por uma outra natureza, e agora você é uma nova criatura. Isso não é uma metáfora, é uma realidade. Isso não é um simbolismo, é uma realidade. Foi removida de nós a antiga natureza, a natureza pecaminosa, e foi colocada em nós a nova natureza. Esse mesmo texto de 1 Coríntios 6, na linguagem de hoje, diz assim: porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Quem diz isso não é o pastor Fragale. Quem está dizendo isso aqui não é o Vitor Azevedo. O Vitor Azevedo foi falar isso aqui, que a Bíblia diz, e tem um monte de maluco por aí chamando o cara de herege, porque ele disse que nós não devemos nos sentir mais constrangidos na presença de Deus, nós devemos nos sentir à vontade na presença de Deus, porque nós temos a natureza de Deus. O cara foi dizer isso e chamaram o cara de herege. Herege
é exatamente quem está pensando o oposto ou diferente disso, porque pensa em termos de religiosidade, pensa em termos de antiga aliança que já caducou, e não entende que agora em Cristo há uma força chamada justificação, que removeu de nós a velha natureza, a natureza pecaminosa, e nos colocou no mesmo patamar do próprio Deus, dando a nós a natureza divina. Quem disse isso não foi o pastor Fragale, foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Se você não concorda com isso, que em Cristo nós nos tornamos um com o Senhor, não reclame comigo, reclame com o chefe. Reclame com o dono da igreja. Quando a Bíblia diz que nós nos tornamos novas criaturas, não é que Deus pegou o nosso espírito, que estava contaminado pelo pecado, e fez uma limpeza, ou fez uma reforma, ou tirou o velho espírito e colocou um estepe, porém da mesma natureza. Deus não tirou o espírito que estava sujo e velho e colocou um novo com a mesma natureza. Eu acho que eu esqueci de trazer aqui para dentro. Eu deixei em cima de uma cadeira ali atrás, eu deixei 2 camisas ali. Tem 2 cabides ali, no encosto de uma cadeira daquelas ali. Pega ali para mim. Deixa eu mostrar para você exatamente o que eu estou tentando te mostrar quando eu falo que nós temos uma nova natureza, que a nossa natureza mudou. Dá uma olhada nessas 2. Obrigado. Qual a diferença que você vê entre essas 2 camisas? Primeiro, a cor. Mas, além do que está assim óbvio, que é a cor, você consegue enxergar alguma outra diferença entre essas 2 camisas? A marca, ok, uma é da Adidas, outra é da Nike, aleluia. O tecido. Essa aqui, da Adidas, é de algodão. Essa aqui, da Nike, é de um tecido sintético, que eles chamam de dry fit. Isso aqui, a natureza dessa blusa é orgânica. A natureza dessa camisa é inorgânica. Essa camisa veio do algodão, essa aqui veio do petróleo. As 2 são camisas, as 2 são t-shirts. Você pode usar qualquer uma das 2 para vir ao culto, para ir a uma festa, para ir malhar na academia, o que você quiser. Mas a natureza dessa camisa não tem nada a ver com essa camisa, embora as 2 sejam camisas. Amém? Só tem um jeito de você transformar essa camisa aqui nessa aqui, é fazer com que ela seja feita de novo, agora não mais de tecido sintético, mas de algodão, que é um tecido natural. Você era um pobre e miserável pecador, porque a natureza que havia em você era uma natureza completamente diferente da natureza que você tem hoje e agora. Foi transformada a sua natureza, de uma natureza pecaminosa, em uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. Se Deus apenas limpasse o nosso espírito, apenas fizesse uma reforma, seria mais ou menos como quando você pega o seu carro e leva para trocar óleo e filtro de óleo. Quem costuma fazer isso? De vez em quando, de tempos em tempos, você não tem que levar o carro para trocar o óleo e o filtro de óleo. Mas olha só, você botou lá filtro de óleo novo, você começa a circular com o carro. O óleo vai ficando velho, o filtro vai ficando impregnado, ele vai ficando contaminado, e daqui a pouco, passado 10.000 quilômetros, você é obrigado a voltar na oficina e trocar o óleo e o filtro do óleo. Deus não fez isso. Ele não trocou o óleo, ele trocou o motor. Ele não fez uma limpeza, ele não trocou o filtro, ele simplesmente fez você de novo. Ele tirou a natureza manchada pelo pecado e colocou agora numa natureza pura, santa, a natureza dele em nós. A natureza que tem vida. Por que em Cristo a Bíblia diz que nós somos purificados? Não é simplesmente porque foi removido de nós pecados, mas porque nós tínhamos a nossa natureza morte
E agora a natureza que há em nós é vida. Está linkando aqui essa história com a questão da pureza no Antigo Testamento e a impureza. O que provocava impureza no Antigo Testamento era o pecado? Não, era a morte. Jesus removeu de nós a morte e implantou em nós agora Zoe, a vida do próprio Deus. Dizem que não se pode julgar um livro pela capa, não é isso? Não se pode julgar um livro pela capa. Eu quando era criança, eu tenho uns primos que eles sempre foram tarados por automóvel. Tudo relacionado com motor, carro, moto, eles eram alucinados com tudo isso. Eu nunca fui muito ligado nessas coisas. E o meu tio, o pai deles, um deles inclusive é membro aqui da igreja, o Luizinho, o pai deles, de vez em quando, nos trazia aqui em Jacarepaguá, no autódromo, no antigo autódromo, que agora virou ali a Vila Olímpica, né? Ali é Vila Olímpica, Parque Olímpico. Ele nos levava ali para assistir. Eu fui com ele uma ou duas vezes para assistir dessas corridas. Naquele tempo, não era corrida de Fórmula 1 não, gente. Era aqueles carros que o pessoal tunava, hoje chama tunar. Naquela época chamava envenenar. O pessoal envenenava o carro. Então botava um rodão largo e tal, e rebaixava o carro e tal, metia lá no autódromo e ia correr. E numa dessas corridas que eu assisti, um Fusca velho ganhou a corrida. O pessoal vinha com cada carro, aquele carrão enorme, e o Fusquinha velho, meio enferrujado, feioso, largou e começou a rodar aí na frente de todo mundo e ganhou a corrida. E todo mundo ficou, mas como é que pode um Fusca velho desse ganhar desses outros carros tão possantes, potentes e tal? Não é possível. Até que alguém resolveu abrir a tampa do motor e viu que o motor não era um motor de Fusca, era um motor de Porsche. Então é muito fácil olhar para você e por aquilo que se vê julgar você. O que não sabe é que se levantar a tampa do motor não é um motor de Fusca, é um motor de Porsche. É muito fácil olhar para você e vendo até mesmo os erros que você comete, duvidar da sua conversão. Não sei quantos de vocês já duvidaram da própria conversão algum dia na vida? E você olhou ele assim e falou assim, eu sou um crente de minha tigela mesmo. Eu não valho nada, Senhor tem misericórdia. Já teve essa sensação alguma vez na vida? Quem é que coloca esse pensamento em nós? Satanás, baseado em quê? No fato de que a gente ainda não conhece plenamente a força da nossa justificação. Quando você não conhece plenamente a força da sua justificação, o diabo sopra no seu ouvido, você é um pobre, miserável pecador, você diz amém, capeta, amém, Satanás, tem razão. Porque você ainda não conhece a força da sua justificação. Se você não conhece e não entende a força da sua justificação, você vai crer de modo errado, vai se ver de modo errado e vai viver de modo errado. Uma coisa puxa a outra. A Bíblia diz isso, não diz? Que um abismo puxa outro abismo. Quando eu creio de modo errado, eu me vejo de modo errado, eu vivo de modo errado, e o cristianismo se torna mera religiosidade. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Com base na força da justificação, você deveria se ver como Deus te vê. Mas muitos crentes se veem de forma diversa, diferente daquilo o que a Bíblia diz. Muitos crentes se veem assim, ó. O cara não leva fé nele mesmo. Por que ele não acredita nele mesmo? Porque ele não conhece a força da sua justificação. Então tá lá, vende-se. Duvido. Eu vou chegar lá, duvido. Ah, não. Tem uns cristãos que eles
olham para isso em relação a relacionamentos. Se veem assim em relação a relacionamentos. Eu não consigo ninguém mesmo, acho que eu vou ficar sozinho pro resto da vida. Não consigo uma namorada, não consigo um namorado, acho que eu vou ficar sozinho. A pessoa se sente, ela agora está vivenciando aquele versículo de Jesus. Aquele que vê a mim, de modo algum rejeitarei. Porque já não estou escolhendo mais. Eu já não estou escolhendo mais. Por quê? Porque eu me coloquei aí no mercado, mas duvido que vá vender. Por quê? Porque eu não vale nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tem outros que se veem assim, ó. Tá ruim, mas podia ser pior. Tá ruim, mas graças a Deus, porque podia ser pior. Tem outros que se veem assim, ó. Não consigo ir a lugar nenhum, não sei porquê. Não consigo sair do lugar. Não sei porquê, estou atolado no mesmo lugar. Há tanto tempo que eu não consigo progredir, não consigo sair e tal. Tem outros estão vivendo nessa aqui, ó. A beleza está onde você vê, não onde os outros dizem. Quer dizer, esse é o crente que está tudo ruim, mas ele fez curso de coach. Então, pelo menos ele está com a autoestima lá em cima. A situação está braba, está ruim, mas a autoestima está lá em cima. A beleza não está no que os outros dizem, no que eu vejo, eu deixo de ver. Pelo amor de Deus. Você tem que se ver fortalecido pela justificação que há em Cristo. Através da ótica da justificação, porque é assim que Deus te vê. Isso aí não é o Batmóvel não, viu, gente? Isso aqui é uma Bugatti, que é simplesmente hoje o carro mais veloz e o carro mais caro do mundo. É assim que Deus te vê, precioso, valioso. Deus não te vê lata velha, Deus te vê, se você pede, porque dá uma voltinha. Olha lá, Bugatti. Como é que é? Esse aí é o pessoal que vem na Conexão Empreendedora segunda-feira. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21 diz para nós assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, nós fôssemos feitos, transformados em justiça de Deus. Irmão, receber a justificação é o grande milagre da salvação. Receber a justificação, ainda que você veja milagres que você considere grandes, como aleijados andar, mortos ressuscitar, ainda assim a justificação é maior do que qualquer um desses outros milagres. Pastor, eu nunca vi milagre, então você não entendeu o bulhufo a respeito da sua justificação, porque se você nasceu de novo, você recebeu o maior de todos os milagres que Deus poderia te dar. O maior de todos os milagres. A origem dessa justificação está no fato de Deus ter colocado sobre Jesus a acusação e a culpa que deveriam estar sobre nós. A origem dessa força está nesse fato: Deus colocou sobre Jesus aquilo que era devido a cada um de nós. Para a religiosidade, ser santo é algo impossível de ser atingido pelo ser humano normal. Santidade é algo para apenas algumas pessoas que estão muito acima da média. Segundo essa linha de pensamento, a maioria de nós vive rasteiramente, como pobres, miseráveis pecadores, e nunca vamos alcançar a condição de santos. No entanto, eu quero que você saiba que não é isso o que a Bíblia diz a meu e a seu respeito. Eu já vi gente me criticando as minhas pregações, porque eu digo que nós somos santos e não pobres, miseráveis pecadores. Mas essas mesmas pessoas que me criticam quando eu digo que nós somos santos, usam versículos e se inspiram em trechos das epístolas que foram escritas aos santos. Romanos 1,7: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser
santos. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Não somente esses, mas esses que foram chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo aqui não incluiu apenas aqueles da igreja de Corinto como santos, mas a todos os que invocam o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Aqui Paulo não estava mandando um recado para os santos somente da igreja de Corinto, mais uma vez, mas agora ele inclui todos os santos em toda a Acaia. Esse mapa aqui é um mapa que mostra, tudo que está em verde ou rosa é um mapa do Império Romano na época de Paulo. Aqui você não vai enxergar daí de longe, mas do lado de lá, em rosa, você tem aquela bota que é a Itália. Quem conseguiu identificar o mapa da Itália aqui? Ok. No caso aqui, a Itália está à minha direita, e um pouco mais para a esquerda, você tem um outro, ali onde é a Macedônia, não sei se você consegue enxergar ali, bem na ponta da Itália, aquele pedaço de terra embaixo daquele troço verde ali, tem ali a Acaia. Eu só vou mostrar para você um outro mapa, que mostra um pouco mais de perto o mapa da Acaia. Aqui está 50% da Acaia. Na Acaia você tinha Corinto, Atenas era uma cidade da Acaia, Esparta era uma cidade da Acaia. E Paulo agora manda um abraço e saudações para os santos da igreja de Corinto e todos os santos que houvessem em Atenas, que houvessem em Esparta, que houvessem em qualquer cidade da região da Acaia. Efésios 1 e 1, Paulo agora diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Gente, nós não fomos classificados como santos porque nós fizemos algum tipo de obra ou algum tipo de tarefa que nos classificasse, que nos categorizasse, que nos tirasse da condição de pecadores e nos trouxesse agora para a condição de santos. Não, nós fomos classificados como santos por causa daquilo que Jesus fez por nós, por causa daquilo que Ele fez e está fazendo em nós, não por mérito algum nosso, mas por algo que Ele fez por nós. Ele nos trouxe para a condição de santos. Não fomos nós que entramos nessa condição por força, por violência, por esforço, por obras, por tarefas. Não, nós fomos rebocados, nós fomos trazidos, nós fomos transladados das trevas para a luz. Quem foi transladado, se você já leu alguma coisa no livro de Atos, você sabe que havia um dos diáconos da igreja primitiva, Filipe, que ele estava num determinado canto e de repente ele foi transladado. Ele apareceu no deserto e acabou evangelizando um oficial da rainha da Etiópia. Qual foi a força, o esforço ou o planejamento que Filipe fez para ser transladado? Será que Filipe parou e falou assim: acho que tem passando alguém lá no deserto, vou ser transladado agora, na força do pensamento, a atenção é uma, e dou-lhe duas, e puf, fui. Não foi na força do pensamento, não foi uma máquina do tempo, não dependeu da vontade de Filipe. Ele foi arrebatado de um canto e apareceu em outro. E a Bíblia diz que nós fomos transladados das trevas
para a luz. Não dependeu da nossa vontade, não dependeu do nosso esforço, não dependeu de algo que a gente fez ou deixou de fazer, dependeu simplesmente de uma vontade soberana acima da nossa, a vontade do Deus Criador do universo, que olhando para nós e vendo em nós a vontade, a sinceridade de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, e implantou em nós uma nova natureza, nos transportou das trevas para a luz e fez de nós justiça de Deus, e agora nos categorizou, nos assentou com Cristo em lugares celestiais, e nos categorizou agora como santos, ou seja, separados para Ele. E nós, como santos, estamos crescendo em santidade, num processo chamado santificação. É isso o que os religiosos não conseguem entender. Nós somos santos porque fomos declarados santos. Há uma lei maior que determinou que nós agora somos santos. Ponto final. Quem é que estabeleceu isso? Foi Deus. Se você vive como um santo, se você fala como um santo, se você age como um santo, se você pensa como um santo, isso são outros 500. Então Deus, sabendo que você não nasceu um santo, apenas nasceu de novo santo, então Ele envia agora a sua palavra, porque os nossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Os seus caminhos não são os meus caminhos, mas a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. E assim como a neve e a chuva caem e não retornam sem que antes fecundem a terra, a minha palavra não vai voltar para mim vazia. O que Deus está dizendo com esse trecho da palavra? Ele está dizendo o seguinte: os pensamentos de vocês não são os meus são mais elevados, os meus caminhos não são os de vocês, os meus caminhos são mais elevados. Então eu mando a minha palavra para que os pensamentos de vocês se elevem até os meus pensamentos, e vocês passem a pensar como eu penso, para que os caminhos de vocês se elevem aos meus caminhos, e vocês comecem a andar nos meus caminhos e não mais nos seus caminhos. E Deus faz isso através da palavra. Então o que é o processo de santificação? Quando eu ouço a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu estudo a palavra, quando a palavra se revela a mim, quando a palavra deixa de ser apenas conhecimento intelectual, mas passa a ser revelação no meu espírito, quando essa palavra cria raiz dentro de mim, e eu começo agora então a pensar como Deus pensa, consequentemente eu começo a falar como Deus fala, e eu começo a agir como Jesus agia. Isso é o processo de santificação. Santificação não é a roupa que você usa, santificação não é o corte de cabelo que você tem ou deixa de ter, santificação não é a perna que você deixa de depilar, santificação não é o cabelo que você deixa de pintar ou pinta, santificação é a palavra fazendo um efeito transformador dentro de você, pela ação do Espírito Santo, que não por força, nem por violência, mas pela ação da palavra, vai transformando você dia a dia, para que você seja cada dia mais imagem e semelhança de Jesus, para que a cada dia mais você pense como Ele pensa, fale como Ele fala e haja como Ele age. Novo nascimento, justificação é um evento, é imediato. Santificação é um processo de longo prazo. Você e eu hoje aqui ouvindo essa palavra, estamos sendo santificados, mas santos nós já somos. Nós somos santos que estão num processo de aprendizado, como fala, como pensa, como age um santo. E quando você ouve a palavra, e essa palavra se torna revelação no seu coração, o Espírito Santo pega esse material para te transformar cada dia mais, um pouco mais, em semelhança de Jesus, em pensamentos, ações e palavras. No seu espírito, você já é clone de Jesus. Vão me chamar de herege por causa disso. No seu espírito, você já é clone de Jesus. E por que você é clone de Jesus? Segundo Ele é, nós somos nesse mundo.
Eu mato a cobra e eu mostro o pau. Eu não estou dizendo que nós somos clones de Jesus porque eu acho que é engraçadinho, bonitinho e bacana. Sai daqui, você é clone de Jesus, você é clone de Jesus. Não é isso. A palavra de Deus diz que segundo Ele é, nós somos. E por que segundo Ele é, nós somos? Porque nós temos a mesma natureza que Ele tem. E é só por isso que nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. O que é que nos habilita a sentar com Ele em lugares celestiais? Não é ousadia, não é coragem, é a natureza que há em nós. Não é a misericórdia de Deus. Vou arrumar um lugar para ele sentar aqui com Jesus, pela misericórdia. Ele não merece, mas vai sentar aqui com Jesus pela misericórdia. Eu não estou assentado com Cristo em lugares celestiais por causa da misericórdia. Eu fui salvo por causa da misericórdia, mas eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais porque eu tenho a mesma natureza que Ele. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Você agora tem a mesma natureza dele. Então você precisa renovar sua mente na palavra para entender a força da sua justificação. Amém? Vamos ficar de pé? Gente, eu creio que todos nós, incluindo este que vos fala, vieram aqui hoje e precisavam ouvir essa palavra. Mas Deus me mostrou, e eu não sei se isso é algo para hoje, agora pela manhã, ou se é para hoje mais tarde à noite. Eu não sei dizer para você se é para uma ou duas ou mais. Pode pegar. Mas Deus me mostrou que havia alguém ou alguéns, talvez uma, duas, três, quatro, eu não sei. Mas Deus me mostrou que havia alguém que precisava urgentemente ouvir essa palavra. Eu não sei exatamente porquê. Eu não sei se o diabo estava trazendo sobre a sua mente pensamentos de morte, de derrota, talvez até de suicídio. Não sei se você saiu de casa pensando, ou hoje Deus resolve a minha parada toda, ou então eu desisto. Não sei, sinceramente não sei. Deus apenas me mostrou que haveria aqui pessoas, ou uma pessoa ou mais, que precisavam ouvir essa palavra, que precisavam receber um start, iniciado com essa palavra. Algo novo vai começar a acontecer na sua vida, a partir desse gatilho, que é essa palavra de hoje. Alguma coisa diferente vai começar a acontecer, porque Deus vai revelar para você muito mais do que aquilo que eu falei aqui. Sabe, revelação quando chega ao nosso espírito, é difícil de explicar, porque vem uma tonelada e você não consegue explicar uma grama, porque é uma revelação, você simplesmente sabe que sabe porque sabe, e colocar isso em palavras é difícil, é complicado, difícil alguém ter um poder de síntese tão grande como João, que teve uma revelação tão grande a respeito de quem Deus era, que ele sintetizou numa frase: Deus é amor. Cara, vai ser sintético assim lá na China. Ele não precisou escrever um tratado, um livro ou uma série de livros para explicar quem Deus é. Ele não passou a precisar 4, 5, 6 anos numa faculdade de filosofia para entender quem Deus é. Mediante uma revelação, eu tenho certeza que no interior de João havia uma explosão tentando explicar quem Deus é. Mas o que saiu da pena de João foi: Deus é amor. Sabe, eu sei que há pessoas aqui que hoje vai haver um start na sua vida, de algo diferente, o início de coisas novas, o início de uma fase nova de vida. Eu não sei se isso tem a ver com a sua saúde, com as suas finanças, com a sua família, ou com você mesmo, eu não sei, mas que tem. Com quem é que eu estou falando aqui? Amém. Você que levantou a sua mão, deixa eu fazer um convite para você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, a gente quer orar com você aqui na frente. Eu não sei nem se no meio dessas pessoas que levantaram a sua mão, eu sei que tem gente que já é membro aqui da Nova,
Mas eu quero te dizer uma coisa: se você por um acaso ainda hoje não tomou uma decisão pessoal de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque salvação é fruto de uma decisão. Salvação não é fruto de uma herança familiar. Salvação não é fruto de uma tradição de família. Salvação é fruto de uma decisão pessoal. Filho de pastor não é salvo porque é filho do pastor. Ele só é salvo se ele tomar uma decisão pessoal. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu entendo que Jesus é o Senhor. Se você não tomou essa decisão até hoje, toma essa decisão hoje. Tua vida vai mudar da água para o vinho. Aleluia. Você que veio aqui à frente, eu creio que Deus tem um start novo para a sua vida. Algo diferente, novo, um início novo, coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Eu vou pedir para você que tenha essa convicção da força da justificação na sua vida. Podem ser os pastores, as pastoras da Nova, ou se você é apenas membro da juventude, da Vibe, do Lamp, da Zoe, ou você é apenas membro e você frequenta os cultos, mas você tem a convicção da força da justificação. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui abraçar alguém dessas pessoas e orar com essa pessoa aqui agora. Em nome de Jesus, seja um instrumento nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Saia da timidez. Venha aqui à frente, abrace alguém. Abrace uma dessas pessoas. Ore junto com ela agora. Afirme para ela. Afirme para ela a força na justificação. Você foi justificada. Você foi justificado em Cristo Jesus. Nada pode impedir a sua vida de ser uma vida vitoriosa. Todo pensamento de fracasso, de impossibilidade, de pequenez, de inferioridade, todo pensamento mentiroso, saia agora em nome de Jesus. Todo espírito de opressão, todo espírito opressor que vem mentir, que vem enganar, que vem deturpar a palavra, seja expulso agora em nome de Jesus. Seja expulso agora. Cesse agora a sua opressão na mente desses homens e mulheres, desses rapazes e moças, em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade, nós declaramos vida, nós declaramos vida e vida em abundância. Nós declaramos vida, vida em abundância, vida em abundância. Aleluia, oh, aleluia. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, não importa os dramas que você esteja vivendo, não importa nada, não importa os pecados dos quais você se lembra, não importa absolutamente nada. Você em Cristo é uma nova criatura. As coisas novas já chegaram, as coisas velhas já passaram, foram sepultadas com Cristo. Você é um vencedor, uma vencedora, e mais que vencedora em nome de Jesus. Uou!